Fala galera, boa noite. Esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando aí. Essa é a penúltima live dessa série com alguns dos grandes treinadores do país, tá? Encerra amanhã com o Diego Palomares e hoje é com o Bernardo Camargo, o head coach da BSB Strong, treinador do Malheiros. Fala, Wallace, beleza? Deixa da Lari Cunha, enfim, de outros atletas elite, e vou chamar ele aqui. Lembrando, galera, que essas lives eu estou salvando elas no notebook e eu vou enviar para quem estiver lá no grupo do Telegram. Tá? O link está na bio do Instagram. Só entra lá que a gente vai ter um contato mais direto pelo grupo. E eu vou enviando, assim que terminarem todas, eu vou editar direitinho e vou enviar. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bernardo, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu ver se tá boa a imagem aqui. Melhor assim. Show. Cara, obrigado por ter atendido esse pedido. Estou fazendo essas lives com alguns dos grandes treinadores do país desde a semana passada. E aí troquei uma ideia com o Neto, ele me passou teu contato e acho que seria bacana, o pessoal vai curtir muito a live de hoje. O pessoal andou falando que 1 hora ia ser pouco contigo. Grande Neto. A gente desenvolveu uma amizade boa, né? Eu treinei a Anitta por muito tempo. E hoje ele tá fazendo um trabalho aí fenomenal, né? Tá com a Anitta, tá com a Suzana. Tem mais uma menina. Fábio. Tem mais uma menininha que ele classificou pro Games, né? Agora. Motins, né? Exatamente. Amanda, eu acho. Amanda Bassett. Não. Amanda Bassett não, mas é outra. Mas eu esqueci o nome dela, mas... Legal. Então... geralmente estou começando com o pessoal falando sobre a história lá atrás, né, antes do CrossFit, sempre perguntando por que escolheu essa área de treinamento, por que escolheu a educação física, enfim. Então, se foi pelo um histórico de esporte na adolescência, ou se foi por influência de amigos, pais, o que te levou a escolher essa profissão, Bernardo? Bom, deixa eu contar então um pouquinho da minha história. Eu fazia faculdade de comunicação na PUC, no Rio de Janeiro. Mais por obrigação, talvez para agradar meu pai. Minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos, né? Mas mais para agradar meu pai do que por aptidão. Sempre gostei de atividade física, sempre fui uma criança ativa. Nadei competitivamente quando eu era pequeno, depois sempre gostei de jogar bola, depois conheci a musculação, gostava bastante de musculação. Já gostava de entender um pouquinho mais sobre musculação, lia bastante. Naquela época, leituras superficiais, revista, Flex, sobre super série para peito, peito e costas, peito e tríceps, mas não estudava nada relacionado ao esporte. E aí, no meio da minha faculdade, eu decidi fazer um curso de inglês em San Diego, na Califórnia. Fui para lá, me apaixonei pela cidade e voltei para o Brasil. Falei para meu pai, eu não quero mais fazer faculdade de comunicação, eu não quero morar no Rio. Eu morava em Brasília e estava fazendo faculdade no Rio. Eu não quero mais morar no Brasil, eu quero voltar para os Estados Unidos e fazer uma faculdade relacionada a esporte lá. Eu não tinha certeza ainda o que seria, não sabia ainda se seria educação física, se seria fisiologia, seria biomecânica, alguma coisa relacionada à nutrição, talvez, nutrição esportiva. E aí eu descobri que na San Diego State University tinha um curso, ainda tem, curso de 4 anos, chamado Kinesiology, que é a cinesiologia, para educação física. Quem faz educação física aqui no Brasil, acho que é um semestre, uma matéria de um semestre. Lá é um curso
de 4 anos, me matriculei na faculdade, fui aceito para a faculdade, comecei a estudar, comecei a trabalhar. Nesse começo de faculdade, eu trabalhava com subempregos, como todos os brasileiros que vão para lá tentar a vida fazem. Entreguei pizza, panfleto, até puxar carrocinha no zoológico eu fiz. E aí eu comecei a trabalhar numa clínica de quiropraxia. E nessa clínica eu tive o meu primeiro contato com treinar pessoas, one-on-one, assim. Eram pessoas de origem muito humilde, 99% dos pacientes da clínica eram mexicanos. San Diego é uma cidade da fronteira ali com o México, tem muito mexicano. Pessoas humildes que haviam se machucado trabalhando e estavam ali para se recuperarem para voltar para o mercado de trabalho. Então ali começou a minha relação com o exercício. Trabalhei muito tempo nessa clínica, 2 anos praticamente, e aí eu arrumei um emprego, quando eu já estava próximo de me formar, arrumei um emprego em uma academia, consegui um emprego numa academia. Aí eu ia ser personal trainer. Eu percebi que o público da academia era um público muito mais exigente. E o meu conhecimento de universidade, apesar de já estar quase me formando, não me deixava confortável para lidar com esse público. Eu achava que eu não sabia o suficiente para estar treinando essas pessoas. Então fiz vários cursos, diversos cursos aí, ACSM, NSCA, NASM. Consegui um emprego na melhor academia de San Diego depois disso. E aí eu me senti mais despreparado ainda, né? Eu estava lidando com o público agora, o público AA, o público, imagina, um público rico da Califórnia. Então, pessoas que haviam sido atletas no college, esporte colegial nos Estados Unidos levado muito a sério. Então, pessoas que tinham jogado futebol, que tinham jogado beisebol, pessoas que queriam ir para a faculdade com algum tipo de bolsa através do esporte. Então, atletas jovens, né, de futebol americano, de beisebol, de soccer, de wrestling. Então, isso me fez despertar, foi despertando minha necessidade de estar continuamente aprendendo. Até então, eu não conhecia o CrossFit. Mais ou menos em 2008, 2009, a minha esposa mencionou o CrossFit para mim. Ao mesmo tempo, eu vi um dos alunos da academia fazendo treinos intervalados, ele levava um reloginho. Comecei a pesquisar sobre aquilo e vi que o CrossFit já tinha vários elementos que me atraíam. Durante a faculdade eu treinava próximo aos atletas de futebol americano, eles faziam muito levantamento olímpico e eu, observando, tentava imitar. Eu sempre gostei de movimentos ginásticos, eu já tinha uma argola que eu usava com os meus alunos para fazer movimentos básicos, pull-up, ring row, push-up. E aí o CrossFit entrou na minha vida nesse momento. Em 2010 a gente voltou para o Brasil para abrir uma academia, um box de CrossFit. A nossa abertura aqui foi um pouco mais demorada, porque a gente construiu um espaço, a gente mora num terreno muito grande aqui em Brasília, a gente construiu do nada, do zero, não tinha nada, a gente construiu. E em 2012 a gente inaugurou o box. Irado. Então, a tua primeira... tu conheceu o CrossFit lá dentro mesmo dos Estados Unidos, né? Estive conversando com o pessoal antes, o pessoal conheceu na Austrália, o pessoal conheceu no Brasil, mas você teve a oportunidade de conhecer o CrossFit lá nas origens, né, na Califórnia. Chegou a praticar o CrossFit mesmo lá, ou em algum box? Sozinho na academia. Eu comecei a olhar para o CrossFit.com e fazer treinos comigo e comecei a aplicar nos meus alunos. Logo depois eu voltei para o Brasil, continuei treinando e aí... Entendi. Show de bola. Então aí nasce a BSB, né? É a primeira CrossFit ali daquela região, Brasília, Goiás? Centro-Oeste, né? Foi a primeira CrossFit. E como foi tua relação com Level 1, com essa parte mais de certificação da CrossFit, Bernardo? Em 2000 Não, fiz lá. Eu morava aqui já, mas eu voltei para São José, eu fiz na NorCal, na CrossFit do Jason Khalipa. Jason Khalipa me deu aula, Miranda Oldroyd me deu aula aquele dia, o Chuck, né, que é o cara mais top dos cursos hoje em dia, ele está sempre no CrossFit Games, lá, ele trabalha por trás ali das câmeras no CrossFit Games, me deu aula, e o Josh Everett, que tinha sido, se não me engano, ele foi vice-campeão de 2008, o ano que o Khalipa ganhou, ele ficou em segundo, se não me engano. Então eu tive uma galera assim, naquele começo eram os melhores, né? Eram os mais tops. Estendendo um pouquinho,
fiz meu level 1 e aí em 2012 surgiu a Marina Ramos. Não sei se você conhece a Marina Ramos. Sim, sim, conheço, conheço. Ela havia conhecido o CrossFit, a irmã dela mora nos Estados Unidos, mora em Atlanta, ela viu conhecido o CrossFit lá, havia feito uma aula lá, algumas aulas lá, e me procurou e falou: eu quero competir, eu quero treinar competitivamente. Ela tinha sido atleta de tênis e atleta de jiu-jitsu. Então ela veio com essa mentalidade. Só que eu só tinha aqui pessoas que buscavam outra coisa, pessoas que buscavam o bem-estar. Não tinha intuito nenhum de competir. Então ela começou fazendo a aula, começou fazendo, às vezes, um treino posterior à aula, mas nada muito estruturado. E isso foi em dezembro de 2012. E em abril de 2013 ela estava classificada para os regionais. E em setembro desse mesmo ano de 2013 ela foi campeã do TCB. Então se despertou em mim a necessidade maior ainda de aprender sobre periodização, sobre treinamento de atletas, porque eu percebi que eu tinha em mãos ali, tinha na mão um atleta com um potencial absurdo. Eu não poderia ser o motivo pelo qual ela ficasse estagnada. E aí Foi que que surgiu a você BSB entrou Strong. a BSB Strong. Então a Marina foi a tua primeira competidora no CrossFit nacional. Sim. E já foi Sim. logo de cara com Regionals e com TCB, né? Nesse começo Exatamente. de trabalho, ela continuou, durante esse período, ela já começou a fazer um treino à parte ou ainda se manteve fazendo aula das turmas e só acrescentando um treino? Até o regionais, se não me engano, era uma coisa muito, muito simples, assim, um treino da turma e mais alguma coisa, nada demais. Depois do regionais, depois dessa percepção que eu tive, cara, essa menina tem um potencial grande. Eu comecei a pesquisar e comecei a desenvolver uma planilha de treinamento para ela. Aí com 2 turnos de treino, aí com força separada de WODs, uma coisa mais estruturada, mas bem inicial ainda, né? Eu não tinha conhecimento de como fazer uma planilha nessa época, como eu tenho hoje em dia. Era uma coisa mais, eu diria assim, amadora, bem amadora mesmo. Perfeito, perfeito. Daí a Marina acabou te trazendo outros competidores pelos resultados que ela já teve no começo. Como foi essa adesão de outro? Eu lembro que teve um período que o Eliseu, né, que também estava treinando. Eu acho que ele treina com você ainda hoje, né? Mas não, o Eliseu não mais. Não mais? Na verdade, o primeiro atleta que veio... A gente teve, em 2014, a BSB CrossFit, apesar de nós termos uma box pequena, a BSB CrossFit tinha 4 meninas competindo naquela época. A gente tinha essa fama de ser uma box de competição, de ter bastante competidores. Só que aí começou a vir atletas de fora. O primeiro atleta de fora que veio, na verdade, foi o Arthur. O Arthur Machado, eu conheci ele no Regionais do Chile, em 2014. E ele falou: pô, você não quer me treinar? Eu me lembro até a gente estava indo pro metrô, né? Se não me engano, foi o último dia de competição. A gente estava dentro de um ônibus, indo pro metrô em Santiago. E ele falou: você não quer me treinar, não? Eu falei: vamos amadurecer essa ideia. O Arthur foi campeão do primeiro torneio de CrossFit do Centro-Oeste que eu fiz aqui no box em setembro de 2012. Ele veio lá de Goiânia, competiu e ganhou ele e o Gilson. Foi ele em primeiro e o Gilson em segundo. Então eu já conhecia o Arthur, mas a partir de 2014 eu comecei a treinar ele. E aí com o Arthur a gente foi para regionais de 2014, regionais de 2015, desculpa, no ano seguinte, e regionais de 2016, que ele foi muito bem colocado. Em 2016 ele ficou em 13º, foi o brasileiro mais bem colocado naquela época. Era uma coisa bem difícil, né? Porque em 2015 ele tinha ficado em 40 e tantos e naquele ano ele foi super bem, ficou em 13º, se não me engano. Eu lembro desse ano, eu acho que foi até um ano que caiu provas de Ring Muscle Up Strict. Acho que tinha uma prova assim, né? Foi uma polêmica. Era o Nate. Inclusive ele fez essa prova super bem e a gente via isso acontece até hoje, né? A diferença na arbitragem não é culpa do árbitro, é claro, mas quando você coloca um movimento tão difícil de julgar assim, você deixa meio que a critério do árbitro naquele momento ali. Então a gente via atletas fazendo como ele realmente um movimento super strict e atletas usando swing um pouco mais e passando direto. Então mas ele foi bem nessa prova. Legal. E em relação ao boxe, Bernardo, antes de a gente entrar nessa parte mais competitiva, né, obviamente, mas em relação ao boxe do BSB, é o mesmo tamanho que era desde o começo ou teve ampliação? Como é a tua relação com aulas de turma? Ainda dá aulas para a turma hoje? Todas as aulas aqui quem dou sou eu. Eu acho que isso é um dos motivos pelo qual a gente tem uma fidelidade tão grande.
A gente tem alunos que estão com a gente desde 2012. A gente tem muito aluno lá de trás, desde a época da garagem, porque antes de inaugurar o espaço eu dava aula na garagem. Então eu tenho alunos que estão com a gente desde a época da garagem, ou desde a época que a gente inaugurou. Porque já tive outros professores dando aula aqui, mas há algum tempo sou só eu que dou aula. Então eu tenho um relacionamento muito pessoal, a gente acaba virando até amigo dos alunos. Então, por exemplo, o aluno que vem treinar às 7 da manhã, eu sei qual é o pior dele, talvez mais do que ele. O aluno que vem treinar não pode vir às 7 da manhã, vem às 6:30 da tarde, eu sei qual é a carga máxima dele também nos movimentos. Então, às vezes ele me pergunta qual é a carga máxima, eu não lembro. Então eu tenho nós não somos uma box grande. Então eu tenho essa relação bem pessoal com os meus alunos. Na verdade, quando a gente viaja, a gente viaja bastante para dar curso, para competições, e a gente tem que pedir para alguém ajudar. A gente tem pessoas que vêm dar aula quando eu não estou aqui, mas se eu estiver em Brasília, eu dou todas as aulas. Caramba, é curiosa essa história, porque a realidade, pelo que eu conversei com alguns treinadores, né, ele começava dando todas as aulas do boxe no começo, mas aos poucos ia saindo um pouco, porque também tinha que fazer papel gerencial, tinha que fazer prescrição de planilha. Como que tu lida o teu dia hoje tendo que dar aula presencial, tendo que fazer planilhas de treino e tendo que ter também essa parte gerencial do boxe? Eu tenho a minha esposa, né, que é a parte toda, essa parte gerencial toda dela. Ela é super organizada, super inteligente. Quem conhece minha esposa, ela participa dos cursos comigo. A Best Day Strong, na verdade, para quem acha que sou só eu, não sabe que ela tá do meu lado ali. Ela entende muito de treino e, além de tudo, ela faz toda essa parte de organização. Então, eu não tenho que me preocupar com nada disso. Isso é tudo com ela. E eu falo isso nos cursos. Eu passo, no mínimo, 5 horas na frente do computador todos os dias fazendo planilha. Então, essa é a minha vida. Eu gosto. Então, eu termino de dar aula, eu treino todos os dias ainda. Eu gosto de treinar, mas eu não treino em 2 períodos, eu treino em um período só. E eu vou embora. Eu sento no computador e meus filhos estudam até de manhã, de 8 da manhã até 6 da tarde, basicamente todos os dias. Eu sento na frente do computador e passo horas e horas fazendo planilha. Essa é a minha vida. É isso que eu gosto. Perfeito, perfeito. Irado. Ainda dou mais uma aula à noite, né? À noite tem mais uma aula. Como é que está sendo esse período para vocês, Bernardo? Falando primeiro dos alunos, né? Falou que ia dar uma aula hoje, está falando aula online. Como é que está funcionando, né? A gente está fazendo aulas online. Inclusive hoje, a gente acabou de receber ontem a gente recebeu a notícia que a quarentena foi estendida até dia 3 de maio aqui em Brasília. Então hoje eu disponibilizei algumas anilhas para os alunos levarem para casa, para a gente ter mais opções do que fazer, né? Então hoje eu abri o box lá, organizei tudo, eu mesmo separei os kitzinhos para cada um, deixei várias anilhas lá separadas para eles e eles levaram para a gente conseguir aumentar esse leque de opções aí, né? Porque está sendo bem desafiador, eu gosto disso, eu gosto de ideias novas, eu gosto de desafios como esse, por exemplo, ter que bolar treinos sem peso nenhum. Mas eu vi a oportunidade de dar um pouquinho para eles levarem um pouquinho para casa, até para ficar uma coisa mais divertida aí, para eles fazerem em casa. Legal, legal. Eu vou te perguntar também isso em relação a competidores, né? Mas vamos logo fechar essa parte de alunos do boxe. Tu tá nesse mercado há muito tempo, né? Desde 2013 aí, dando aula, dá todas as aulas do boxe. Então tu viu a evolução que o CrossFit teve durante todo esse período, tanto de classes, como você lida com a classe, como você adapta exercícios, prescrição de treino, tanto também quanto o atleta. Em relação à classe, o que tu acha que foi marcante de diferença do que se fazia lá atrás, do que se faz hoje em relação ao atendimento do público, a prescrição de treino para a classe? Consegue enxergar diferenças do que você fazia e antes fazia hoje? Sim, eu acho que por a gente ter sido pioneiro, a gente teve uma onda muito grande de alunos que chegaram, né? Obviamente, boxes foram abrindo por Brasília e essas pessoas foram ficando mais próximos da onde eles foram treinando, mais próximo onde eles moravam. Então teve essa primeira leva de aluno. Em relação a treino, cara, meu treino hoje em dia é muito diferente do que era antigamente. Primeiro, a gente sai do level 1 com a ideia de que todos os dias que o aluno vem para o box,
não vou nem culpar o Level 1, mas isso era a minha ideia. Todo dia que o aluno vem pro box tem que ser um treino pancada, tem que ser uma coisa de super alta intensidade, e todo dia tem que ter um odd. Isso eu não faço mais. A gente tem dias que isso eu falo nos cursos também. Tem dia que tem que ser só força. E os meus alunos compraram essa ideia, entendeu? Uhum. Eles acreditaram no que eu falei. Tem dia que a gente faz só força e acessório. Eles vêm pra cá, agacham, fazem acessórios e vão embora. Dura 1 hora, dura 55 minutos a aula. Tem dias que eles vêm pra cá e a gente faz um EMON, que eu tento controlar a frequência cardíaca deles, que eles não vão fazer EMON, vão fazer treinos não vão fazer treino em alta intensidade nesse dia. Tem dias que são odds intervalados, difíceis, duros. Mas, respondendo a sua pergunta, em relação a treino, de uma maneira objetiva, basicamente, o que todo dia, antigamente, era todo dia pancada, 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 hoje em dia não é mais. Eu não penso mais assim. E a resposta que eu tive dos alunos foi, cara, eles adoram. Na verdade, eles vêm às vezes pensando, pô, hoje não é força? Hoje não é um emãozinho mais tranquilo? Eles pedem isso hoje em dia. O que no começo era o contrário. Porra, não vai ter um odd hoje? Era então, difícil tirar isso. Comprando essa ideia. Sim, sim. Mas eles compraram a ideia justamente pelo que eu te falei anteriormente. Como eu tô com eles todos os dias, e como eu tenho um relacionamento mais pessoal com eles, eles conseguem ver o porquê que eu tô passando isso para eles. Eu tô pensando no bem-estar deles. Uhum. A fama que a gente tinha de uma boxe de competição, se você parar para pensar, mesmo naquela época, 99% das pessoas que vinham para a BSB CrossFit eram pessoas que não queriam competir. Eu tinha competidores, mas a maioria não queria competir. Eu não posso treinar um aluno que vem para cá, quer só o bem-estar, quer estar bem, quer melhorar, às vezes quer a aparência física. Eu não posso tratar esse aluno como um atleta. É totalmente diferente. E é assim que a gente faz aqui na BSB CrossFit. O que eu faço? Para as pessoas que treinam aqui e querem fazer alguma coisa mais difícil, eu disponibilizo para todos os meus alunos uma planilha de atleta, uma planilha de treino. Então ele tem a opção. Ele vem aqui, ele não quer fazer o treino da turma, tem uma planilha. Ele pode fazer separadamente, desde que ele não incomode a aula, desde que ele não atrapalhe a aula. A mesma planilha do que os atletas fazem ou é uma planilha diferente? A mesma que os atletas fazem, as opções de blocos, né? Depende, porque, por exemplo... eu não faço uma planilha por atleta, isso seria uma coisa inviável pela quantidade de atletas que eu tenho. Mas, por exemplo, a Lari faz a planilha dela, o Gui faz a planilha dele, Luísa, a Deia, o Gustavo Pucci. E aí eu tenho uma planilha, tenho algumas outras planilhas que são planilhas mais gerais, mais para todo mundo. E aí esses meus alunos fazem uma dessas planilhas, entendeu? Perfeito, perfeito. Então serve como extra, né? Perfeito. Exatamente. Vamos entrar agora na parte mais competitiva. A gente falou do que você viu de mudança em relação à classe e o que tu viu de mudança em relação à prescrição de treino de competidores, à escolha de competições durante o ano. Acredito que o número de competições hoje é infinitamente maior do que era lá no começo, né? Tem um calendário muito mais cheio, até para ter essa escolha de competições. Como foi a tua mudança, a tua trajetória de mudança durante esse período em relação a competidores? Mais ou menos a mesma ideia. Se você para pensar, a gente não pode, durante 365 dias do ano, bater no nosso atleta, botar ele para dar porrada todos os dias. Então a gente faz um período de off-season. A galera agora está na fase de base. O Gui que competiu, Gui, Lari e Luísa competiram no Lollapalooza, estão em período de base. A Deia, que foi pódio no BCC agora, está no período de base. Luísa Dias, que competiu no BCC, está em período de base. Então eu tenho essa distinção, coisa que antigamente era uma semana de descanso e bancada de novo. Então a gente tem, sim, a gente tem essa, eu tenho muito, essa é uma das minhas maiores, uma das coisas mais difíceis que eu tenho para apresentar para o atleta, principalmente quando ele começa a treinar comigo. Vou dar o exemplo da Luísa Dias, que começou a treinar comigo, dessas atletas que eu mencionei, que treina comigo há menos tempo. Ela ficou meio angustiada no começo. Pô, tem dia que ela não faz nada, que ela faz treino em baixa intensidade, ela senta no remo e rema por 1 hora, com a frequência a 130 batimentos por minuto. A pessoa que está acostumada a todo dia 180, 190 na frequência cardíaca, ela não entende o benefício daquilo. E aí ela começa a ver os resultados. Ela começa a ver que ela ficou em segundo no Open, que o BCC foi um campeonato, em termos de prova, que não favoreceram ela e ela estava lá na frente brigando, ficou em 5º lugar. Ela começa a ver os resultados, ela começa a entender por que eu faço isso. Então essa galera que está comigo, o Gui está comigo há quase 4 anos, a Lari está comigo há quase 3 anos, Luísa Marques está comigo há mais de 2 anos, a Deia está comigo há muito tempo também, quase 3 anos, se não for mais. Essa galera abraçou essa ideia, eles entendem que tem dia que é dia... Por exemplo,
a planilha da Lari, do Gui, dessa galera que eu falei que tá em base, eles fazem, nessa época, agora talvez 3 WODs por semana. Então, você vê nego fazendo 3 WODs por dia. Eles fazem talvez 3 WODs por semana. A gente vai mudando isso. Obviamente, vai chegando perto do game, a gente mais próximo da competição da Lari e do Gui, por exemplo, que é o CrossFit Games, a gente vai mudando. Eles passam a fazer 4, 5, 6, vai ter uma época que eles vão estar fazendo 8, 10 WODs por semana, se for o caso. Mas não tem como eu fazer isso desde agora. Não é necessário e eu acho que acaba sendo prejudicial. Eu acabo não tendo tantos benefícios. E como é que eu vou vendo isso? O Gui continua ganhando força. A Luizinha continua ganhando força. A Luísa Marques acabou de fazer um clean and jerk com 230, fez um back squat com 290 libras, fez o snatch com 190. Então eu vejo que essa galera consegue, eles continuam evoluindo. Isso é o feedback melhor que tem para mim. E as competições, né? Eles vão bem nas competições. Perfeito. E aí você consegue ganhar a confiança deles, mostrando, como você falou, resultado, né? O resultado fala mais do que qualquer outra coisa sobre a sua metodologia. Exatamente. E forma de pensar o treinamento. Vamos falar aqui sobre a tua metodologia de treino, que está começando a ficar clara, né? E essa eu vejo que é uma nova onda. Eu acho que é uma coisa que talvez os americanos ou europeus e americanos entenderam isso há mais tempo. Eu acho que a gente teve um pouquinho mais de demora a entender essa forma de trabalhar com atletas, de não precisar fazer treinos em alta intensidade todo dia. Mas em que momento esses resultados começaram a aparecer claramente para ti? Porque você falou da Marina, que foi Regionals e foi TCB, mas ainda não era uma época que você aplicava esse tipo de conceito, né? Em que momento você parou e não, realmente as coisas têm que andar dessa forma? Tipo, teve alguma inspiração, teve algum treinador ou algo que te fez pensar diferente, ou foi só estudando e vendo as atualizações? Ficou um pouco ruim aqui. Não, eu acho que o momento que mudou foi quando eu trouxe o Chris Hinshaw para dar um curso aqui. Se não me engano, foi em 2015. E ele falou pra gente o seguinte: o CrossFit Games é um campeonato de endurance. Isso ficou na minha mente lá. E aí você começa a reparar o seguinte: não é só você ganhar uma prova, não é só você ir bem numa prova, num TCB ou num regionais, é você ter a capacidade de se recuperar para a próxima prova, para o próximo dia. A gente cansa de ver atletas que vão muito bem no primeiro dia, segundo dia não tão bem, terceiro dia você não sabe nem onde está. Isso tem a ver com sua base aeróbica, isso tem a ver com sua capacidade de recuperação. Isso me despertou o interesse por desenvolver nos meus atletas a base aeróbica. A gente acha que são WODs curtos, WODs de 3, 4, 5, 6, 8 minutos, a gente tem que treinar assim. E não é bem assim. Em relação a pancada todos os dias, eu acho que isso não veio de uma hora para outra. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ouvir podcast, eu gosto muito de pesquisar sobre o assunto. E eu pesquiso muito fora do mundo do CrossFit. Eu acho que o nosso esporte é um esporte muito novo e vale a pena a gente aprender com os outros. Vale a pena a gente ir para o ciclismo, que é um esporte super antigo, para o atletismo, que é um esporte super antigo, triatlon, que é um esporte muito mais antigo, e tentar buscar conhecimento no que eles falam. E você começa a juntar a informação de um lado e de outro e vê que eles fazem basicamente a mesma coisa. Você vê que o Mark Allen, que é o maior atleta da história, começou a ganhar Kona, que é o triatlon mais difícil de todos, quando ele começou a treinar mais em baixa intensidade. Você vê que o Steven Tyler, que é um dos maiores fisiologistas da atualidade, ele foi observar os atletas. Ao invés de ir para o laboratório, se trancar no laboratório para apresentar teorias para a gente, coach, ele foi estudar os coaches dos atletas de sucesso, o que eles estavam fazendo e comprovar no laboratório. Ele fez o caminho inverso que muita gente faz. E o que ele fala? Cara, eu vejo essa galera treinando muito em baixa intensidade o ano inteiro, até próximo da competição. O Keith Barr, quando fala sobre Keith Barr, é um doutor também, que eu admiro muito, fala muito sobre concurrent training, que é treino concorrente, quando você começa a entender que estímulos em alta intensidade todos os dias podem prejudicar do outro lado. Então não foi um momento, é uma coisa que eu venho aprendendo constantemente. Eu acho que eu nunca quero parar de aprender. O momento que eu falar que eu já sei tudo, eu me aposento, né? Eu não vou ser mais coach. Perfeito. Você falando nisso me ffez lembrar do assunto que está bem alta hoje, que é a periodização polarizada, né? Que você passa ali mais ou menos 80% do tempo treinando em limiares baixos e 20% em alta intensidade. Me fez lembrar isso. Tem um livro muito bom do Matt Fitzgerald. Ele escreveu um livro sobre isso, 820.
E é exatamente isso. E você vê exemplos sempre, constantemente. O maior maratonista de todos os tempos, o Kipchoge, ele treina em baixa intensidade 90% do tempo dele. E ele é o recordista da maratona. Então você vê pessoas que fazem isso constantemente e têm sucesso. Óbvio, o CrossFit é um esporte diferente desses esportes. Nossa, na hora que deu 3, 2, 1, go, é pancada. É óbvio que meus atletas vão treinar em alta intensidade e é óbvio que eles têm que estar pronto para isso na época da competição. Eu não vou treinar uma pessoa em baixa intensidade até as vésperas da competição, pelo contrário. Sim, sim. Mas essa é a maneira que eu acho que tem funcionado. Essa maneira que tem funcionado, não acho não, tenho certeza que tem funcionado bem para os meus atletas. De equilibrar o treino dessa maneira que eu te falei. Baixa intensidade, alta intensidade, vai chegando próximo à competição, os seus treinos vão ficando mais parecidos com a competição. E competição é alta intensidade. Perfeito. Você falou do Gui, que não para de ganhar. Que não para de ganhar. Fique tranquilo. Não, vai pra lá, filho. Não quero não. Quero me dar pipoca. Não, deixa lá no quarto, vai lá ver seu filme. Tô perguntando, vou só, antes de entrar no próximo bloco, vou ler aqui as perguntas. Tô perguntando, claro. Bernardo, qual livro você citou? 80-20, né? 80-20 do Matt Fitzgerald. O Matt Fitzgerald tem alguns livros interessantes. 80-20 é um deles. E o outro, que é uma coisa que eu estudo bastante atualmente, chama How Bad Do You Want It? Eu não sei a tradução, mas acho que é o quanto você quer. Mas ele fala sobre o lado mental. Ele fala sobre o lado mental. Isso é muito interessante. Isso é uma das coisas que eu mais procuro aprender hoje em dia. Porque esse é um lado tão importante que a gente às vezes ignora, que a gente acha que é só um pedacinho. E, cara, é um lado muito importante. Então eu tento ler bastante sobre isso, até para ter um relacionamento diferente com meus atletas. Eu quero entender o que está passando na cabeça deles quando eles vão mal, por exemplo. Por que eles vão mal? Por que eles se superam na hora que era uma coisa inesperada? Então é um campo de aprendizado aí que eu tenho explorado bastante ultimamente. É do mesmo autor? Do mesmo autor. Matt Fitzgerald. Irado. Eu já ouvi pessoas e treinadores falando sobre exatamente essa questão mental, falando que numa competição você pega os 10 primeiros, talvez a diferença, tirando o Fraser, né, que é fora da curva, mas talvez a diferença física seja muito pequena e dentro da competição, ali naquele momento, provavelmente o que vai definir quem vai ganhar uma prova ou outra é mais mental do que físico. Óbvio, o físico você trabalha durante a temporada inteira, mas naquele momento o mental tem um papel muito importante durante a execução. Eu acho que esse é um dos pontos do mindset, né? Eu acho que isso é uma ideia que eu tinha também, que mindset se resumia àquele momento daquela prova, os 10 minutos que você tem que aguentar, fazer uma repetição a mais antes de quebrar, correr um pouquinho mais rápido. Só que mindset vai muito além disso. Eu acho que mindset começa lá na fase de base, quando você abre mão de sair, de fazer programas que, por exemplo, vamos usar o exemplo do Gui e da Luísa. A Luísa Marques tem 18 e 20 anos, respectivamente. Eles vivem uma vida... Cara, eu com 18 anos eu queria sair, eu queria ir pra balada. Eles não saem, eles não vão pra balada. A vida deles é essa. Isso já é o primeiro pedaço do mindset. É você entender o processo, é você entender que você, por exemplo, quando o Gui me contactou a primeira vez que ele mandou a mensagem, ele falou, é você que vai me ajudar a ir pro Games? Ele já tinha essa ideia lá no final de 2016. Então, isso é mindset. Você entender o processo, saber como você vai chegar lá. Então, o mindset é uma coleção, um conjunto de coisas aí. E esse detalhe da competição é um deles. Mas é muito maior que isso. Não é só lá. Não é só aquele cara que segura e faz uma repetição a mais. Pelo contrário, vai lá atrás da época do treinamento inteiro, ele tem um mindset que é uma coisa muito mais abrangente que isso. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Vou aqui nas perguntas novamente. A Nath está perguntando o que mudou na preparação desses atletas pensando nesse momento da quarentena. Obviamente era uma coisa que não estava prevista, né? E de repente você tem que mudar um pouquinho o curso, o TCB mudando, não sabe se quando vai ser, não tem mais nenhuma competição esse semestre, provavelmente. O que mudou nos teus atletas, Bernardo, com essa quarentena agora? Bom, vamos falar da galera que quer participar do TCB primeiro, então. A galera que quer participar do TCB, a gente não tem... Eu até liguei para o Thales, que não sabe, o Thales é um dos donos do TCB, o organizador do TCB.
Eu liguei para ele, tenho um relacionamento muito bom com ele, e perguntei, você tem alguma previsão? Ele falou, não. Então, o que eu fiz? Tinha atleta que já estava há uma semana da competição, 2 semanas da competição, período pré-competitivo. O que eu fiz? Voltamos para a fase de base. Até a gente ter uma definição, até porque eu imagino que o Thales não vai virar e falar assim, ok, galera, a competição começa daqui a 2 semanas, quando a situação se regularizar. Então, a gente voltou para a fase de base. Primeiro passo foi esse. Segundo, o que eu tenho feito? Eu tenho muitos atletas, muitos alunos que eu tenho, que têm boxe em casa ou que são donos de boxe, ou seja, eles continuam com acesso total a todos os equipamentos. Então, para eles, nada muda. Mesmo na fase de base, eles conseguem ir lá e fazer tudo que tem que ser feito. O que eu fiz? Eu estou disponibilizando para todos os meus atletas uma planilha, a planilha normal, com remo, com bike, com agachamento, com tudo que teria numa planilha normal sem quarentena. E eu mando treinos extras para serem feitos sem peso, pessoas que não conseguiram levar nada para casa, que não têm acesso a box nenhum, e treinos simplificados, treinos, por exemplo, com dumbbell, treinos com kettlebell, treinos com bola, com coisas simples. Então ele tem lá um leque de opção. Então, além da planilha normal, ele tem mais, sei lá, 16 treinos para ele fazer, para ele tentar encaixar na rotina dele. Perfeito. De hoje em dia, né? Perfeito. O Raí está perguntando, Bernardo, você realiza algum controle de carga interna dos seus atletas games? Se sim, quais? Tem algum parâmetro de PSE ou só do feeling e conversa mesmo? Isso é uma coisa que eu falo bastante. Essa é uma pergunta que acontece sempre e eu não faço isso. Tá? Eu já fiz isso no começo. O primeiro curso que eu fiz, primeiro curso relacionado a CrossFit, foi o curso que eu fiz com o Dimas. O Dimas fala bastante sobre controle de carga e eu até fiz isso no começo. Mas hoje em dia eu não faço mais. E eu acho que uma das características importantes num coach é a sensibilidade. Não adianta a gente só... A gente não é um robozinho, né? Se fosse só um robô, do jeito que a computação está hoje em dia, a gente poderia simplesmente jogar um programa aqui no computador e ele passava um treino para qualquer atleta, de acordo com as características daquele atleta. Então eu acho que eu tenho uma sensibilidade boa, eu conheço meus atletas muito bem, eu tenho essa sensibilidade, eu tenho essa percepção. Então, não faço esse controle de carga. Perfeito. O Jason Leydon, quando veio ao Brasil com o Power Monkey, um colega fez e uma das coisas que ele mais falou foi realmente de quanto você conhece seu atleta, o quanto você consegue estreitar laços e só pela forma como ele te olha, às vezes você consegue entender muita coisa. Deixa eu só complementar essa pergunta, Bruno, rapidinho. Uma das coisas que eu faço é o seguinte, eu faço periodizações. A cada semana, por exemplo, a periodização, já terminei a periodização do Gui, da Lari, da Luísa, da semana que vem. Mas eu fiz essa semana. Aí semana que vem eu faço da próxima semana. Eu estou sempre uma semana atrás, seguindo uma lógica, tem tudo uma coerência, tem tudo um plano, mas eu vou fazendo aos poucos. Por quê? Porque eles vão me dando feedback. Então todo dia eu converso com eles. Eu costumo brincar dizendo que eu converso com o Gui. A única pessoa que eu falei mais do que o Gui nos últimos 3 anos foi a minha esposa, que está comigo todos os dias. Porque eu falo com ele praticamente todos os dias. Então ele vai me dando feedback. A Luísa, por exemplo, Luísa Marques me deu um feedback ontem. Olha, meu joelho está doendo. Vamos tirar o agachamento dessa periodização? Dessa semana? Vamos. Tirei os agachamentos, botei só acessórios, sem peso. Para semana que vem ela tá zero. Então essa constante... a planilha não é uma coisa engessada. Não é uma coisa que está pronta, você entrega e tchau. Para esses atletas que estão em contato comigo, é uma coisa que a gente vai mudando. Ela está sempre em mutação, de acordo com o feedback que eles vão me dando. Perfeito. Quanto mais próximo da competição, mais parecidos devem ser o volume de treino. Eu acredito que deve estar se relacionando ao volume de treino com o volume de prova, né? Provavelmente. Quanto mais próximo da competição, mais baixo o seu volume, né? Nas semanas anteriores, você não quer um volume alto. Você quer intensidade alta. Então, quando vai chegando próximo da competição, a planilha fica mais parecida com uma competição. Então, são treinos intensos, treinos, não necessariamente só treinos curtos, tá? Porque em competições a gente vai encontrar treinos de 15, 20 minutos, às vezes 30 minutos, sei lá. Mas basicamente o volume vai diminuindo. A gente não quer... Essa é uma frase que eu falo sempre nos meus cursos também. Você prefere que seu atleta... Eu prefiro que o meu atleta chegue 5% destreinado numa competição do que 5% overtrained. Então eu não quero matar meu atleta até as vésperas da competição. Eu quero que ele chegue lá bem, pronto para... Isso tem dado certo. Eu tenho acertado, assim... A Deia, por exemplo, agora chegou muito bem no BC. Ela não estava tão bem. A gente estava até preocupado. Ela fez uns exames de sangue, deu uns marcadores que ela estava fadigada demais. Eu tirei o pé, acertamos e ela chegou super bem lá. Tanto é que foi pódio.
E foi bem mesmo. Ah, o Malheiros perguntando aqui, além da baixa intensidade de acessórios, tem mais alguma coisa para treinar? Eu não sei se é alguma coisa específica que ele está perguntando para ti. Quem perguntou? Og Malheiros. É porque ele não aguenta mais fazer baixa intensidade, mas ele sabe dos benefícios, porra. Ó, fala pra ele que semana que vem eu botei 50 km de bike pra ele. Em baixa intensidade. Ou seja, vai demorar mais de 1 hora pra fazer, provavelmente. Ele tá lá nos Estados Unidos ou já voltou, Bernardo? Não, ele voltou, ele tá em Macaé. Voltou. Conseguiu fugir lá da quarentena lá. Mas, esse período que ele tava treinando, tava o pessoal, né? Tava da Rosa, tava ele, tava acho que a Luísa também. Estavam treinando lá na Miami Peak. Era uma coisa programada, assim? Tava nos planos fazer esse intercâmbio durante um tempo? Ou foi uma coisa que surgiu, assim? Não, ele sempre quis ir, né? No camp que a gente fez lá em São Paulo esse ano, que o Chris estava lá, ele até perguntou pro Chris, cogitou de ir pra Mayhem. E aí ele foi conversando com o Noah, acho que o Noah foi muito receptivo. E falou, vem pra cá. Eu acho que é muito importante. Ele, cara, não só como atleta, né? Pra vida dele. Morar fora do Brasil, passar um tempo lá. O moleque tá falando inglês muito bem agora. Quando eu comecei a treinar ele, vocês lembram da famosa entrevista dele lá, né? Deu bom, falou pra mulher lá, não falava. Ele consegue se comunicar perfeitamente. Então, isso para a vida dele vai ser excelente. Então, não foi uma coisa assim, eu vou tal dia, mas foi uma coisa que foi surgindo, que foi amadurecendo e foi super importante. Foi bom para ele ver o quanto ele consegue bater de frente com esses caras também, né? Treinando todo dia, irado. Porra, sim, exatamente. Ele não fala isso, mas de 10 treinos que ele fez com o Noah, ele ganhou 5. Então, cara, ficou pau a pau. A gente tá falando do cara que foi segundo no Games, né? Então... Experiência prova pra ele que ele tá bem e prova pra mim que o nosso trabalho tá no caminho certo, entendeu? Perfeito. Baixa intensidade todo dia sim, dia não, tô sofrendo. Segunda tenho 2 horas em cima de bike. Ele falou aqui, ó. Segunda-feira tenho 2 horas em cima da bike. Tô assado. A Dilma falando, deixa eu ver se tem alguma. O Marcelo falando de base. Devia montar 2 sessões de core. Nenhuma tecnologia é igual ao relacionamento humano. Gostei dessa aí. Já fiz o curso Bernardo Fortaleza, foi top. Já veio a Fortaleza aqui da curso, né, Bernardo? Fui uma vez no box do Pressão. Eu não lembro o nome do box agora. Cangaço. Pretende vir aqui? Não. Tem planos. Cara, eu tinha plano a gente tem vários cursos agendados, né? Mas com essa... O que a gente está fazendo agora para atender a procura de curso? A gente está fazendo cursos online. A primeira turma vai ser agora, segunda-feira. A gente teve uma procura muito grande. Então a gente vai fazer... um pouco diferente do formato do curso tradicional que a gente dá. O curso tradicional que a gente dá são 2 dias de curso. Agora a gente vai dividir em temas. Então se a pessoa quer fazer um tema, por exemplo, segunda-feira a gente começa com periodização. Esse é o tema. Aí vai ser uma aula online, obviamente. Eu abro falando, contando a minha experiência, falando sobre periodização, e no final a gente abre para debate. Vai ser uma coisa interessante, uma coisa que a gente sempre quis fazer. A gente sempre quis fazer cursos online, mas agora a gente meio que foi forçado a amadurecer isso mais rápido, né? Por causa dessa situação do corona. E onde que o pessoal pode encontrar informações sobre essa nova abordagem? No nosso Instagram, ou podem mandar uma mensagem, manda um direct no meu Instagram, BSB Strong, ou pode mandar uma mensagem para minha esposa, eu vou falar o número aqui rapidinho, 61-98111-7602, 61-98111-7602. Show de bola. As vagas para essa segunda-feira já acabaram ou tu vai fazer outra turma? A gente vai fazer, porque a procura está sendo grande, mas já acabaram, para segunda-feira já acabaram. Irado. Eu vou de perguntas aqui, Bernardo, tá? Porque tá surgindo muitas perguntas, aí depois eu vou para a parte final. E como você avalia os objetivos de cada bloco? Você tem algum benchmark seu, você utiliza? Não pensando nos benchmarks da CrossFit, né? Mas alguns marcadores seus para avaliar a capacidade aeróbia, potência aeróbia ou algo específico? Olha, essa é uma pergunta interessante. Primeiro, falando em bloco. Eu não faço periodização em bloco. Eu gosto de descrever a minha periodização da seguinte maneira. A gente começa com uma fase de base e aí a gente entra num flow. A gente vai mudando aos poucos. Mas não é uma coisa assim, uma mudança, semana tal acaba o bloco X, agora vamos começar o bloco tal. Eu não faço periodização assim. Tá? Então, começa por aí.
E os marcadores, eu não tenho testes que eu faço a cada bloco, não tenho testes. Eu acho que você parar sei lá, todos 2 meses, todos 3 meses para fazer um teste, vai fazer um teste de uma coisa, vai ter que fazer um teste de outra, você acaba perdendo talvez uma semana de treino se for ficar fazendo teste toda hora. Vai mais daquela relação que eu tenho com os alunos, do feedback, por exemplo. Tem uma história, tem um menino que eu treino lá do Sul, chamado Anderson, e ele me deu um feedback interessante outro dia. Ele falou, cara, hoje eu remei 7 quilômetros a 2,5 e minha frequência não extrapolou minha zona aeróbia. Quando eu comecei, eu tinha que remar, eu não sei os números exatos agora, eu não lembro. Quando eu comecei, eu tinha que remar 2,30. Cara, isso é um indicativo para mim que você está mais eficiente, você está conseguindo remar mais rápido e sua frequência está controlada. Ou seja, isso é uma puta vantagem competitiva. Então, são feedbacks como esse, certo? São feedbacks como esse que vão alimentando a planilha, que vão me alimentando para eu então colocar na planilha o meu pensamento. Perfeito. Show de bola. Vou deixar 24? Sim, vou deixar a live 24 horas. Já treinou pessoas, Pimentel perguntando, já treinou pessoas de outros esportes e quais programações para os mais diversos esportes? Foca em algum elemento específico? Já treinou alguém de outro esporte? Fora aqueles que lá nos Estados Unidos? Eu tive, depois que eu comecei a fazer CrossFit, eu tive o privilégio de trabalhar, não era o treinador exclusivo dela, mas trabalhar com a Tatiana Lemos. Tatiana Lemos é uma nadadora, ela é recordista sul-americana, foi para 2 Olimpíadas, se não me engano, 2 Olimpíadas. Se eu estiver errado aqui, me corrijam. E ela fazia aqui no box a parte de LPO. Eu era responsável por prescrever a parte de LPO dela. Ela, inclusive, abriu a minha mente mais ainda para o que é ser atleta, né? Eu me lembro que uma vez eu perguntei para ela, mas e o dia que você acorda e não tá afim de treinar? Ela falou, porra, isso é meu trabalho. E eu acho que os atletas hoje em dia que eu treino têm essa mentalidade. A galera que tá lá em cima tem essa mentalidade. Gui é assim, a Lari é assim, Luiz é assim, as Luísas são assim, a Déia é assim, esse é o trabalho deles, entendeu? Então, apesar do CrossFit ser um esporte amador, muito mais amador que a natação, ela tinha patrocínio do governo, tinha tudo isso, eles têm uma vida de atleta profissional, né? Então, isso é uma coisa interessante, uma coisa que eu guardei aqui, que ela me falou lá atrás. Show de bola. Bom, ainda zerei as perguntas, eu vou passar agora falando... É inevitável falar sobre o Games, né? Tu teve experiência com o Gui 2 vezes lá, um ano no Teams e um ano passado, né? E com a Luísa Marques como team em 2018. Show. E aí veio a classificação do Gui e a classificação da Lari para a categoria principal. E aí, de repente, vem o coronavírus e coloca em xeque se vai ter o Games ou não. Como é que está mexendo com eles, né? Porque, querendo ou não, eu classifiquei, de repente não vai ter, ou vai ser adiado. Vi também notícias, boatos de que se fosse adiado, ia fazer uma nova seletiva. Como é que fica o psicológico dos atletas com essa notícia, Bernardo? Eles estão bem tranquilos. O que eu fiz, cara? Eu vi as notícias primeiro, e depois eu fui ouvir o podcast do Dave Castro, para ver o que realmente está acontecendo, né? Eu acompanho demais as notícias em relação ao coronavírus fora do CrossFit. Eu quero saber o que está acontecendo, é uma coisa que me preocupa. E, cara, eu acho que os eventos esportivos vão voltar. Eu acho que a NBA vai voltar, sei lá, que seja em 2 meses, que seja em 2 meses e meio. A NFL já disse que a season deles vai acontecer normalmente. Já disse não, que pretendem que aconteça normalmente. Obviamente a gente não consegue prever o futuro. Então... a gente não pode controlar isso, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante para eles. Eu falo isso durante o Open, principalmente. Não adianta você ficar quebrando a cabeça com o resultado de outro atleta. Se um cara tá fazendo, sei lá, quantas repetições, ou um atleta tá fazendo, sei lá, quantas repetições, você não pode controlar o que ele tá fazendo, você tem que controlar o que você vai fazer. Você tem que fazer o seu melhor. E nessa época é isso. A gente não pode controlar isso. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente vai continuar treinando como se tivesse o Games. Eles estão treinando como se tivesse o Games. Eles estão se preparando pro Games. Se não acontecer... que vem outro Open e a gente vai se preparar então para o Open. Mas a princípio a gente treina pro Games e eles estão bem tranquilos em relação a isso. Perfeito. Tu tinha programado alguma competição antes do Games? A Lari foi pro Dubai, o Malheiros foi no Wodapalooza. Tinha alguma coisa antes do Games? Tinha programado para fazer algum último teste ou já era Games? A Lari com certeza era a última. A Lari tinha terminado o Wodapalooza, né? Ela foi para Dubai, depois foi para o Wodapalooza e foi bom para ela perder esse impacto de uma competição internacional, né? Ela foi para, na minha opinião, as 2 competições mais similares ao CrossFit Games. Dubai,
apesar de ser uma competição pequena, as provas são bem legais, são bem... eu acho que lembram bastante o E Games. são 4 dias também, eu acho, Dubai, não? Dubai são 3, eu acho, porque Dubai não tem 3? prova domingo. Eu acho que quinta, sexta, não lembro agora, quinta, sexta e sábado, se não me engano. Então, para ela era importante. Se você parar para pensar, a Lari, apesar de estar nas cabeças lá há muito tempo, a única competição internacional que a Lari tinha tido tinha sido regionais de 2018. Aquele último regional que teve no Rio, que foi no Brasil. E depois ela competiu o BCC por equipe. Então, foi muito bom para ela ver, para ela perder esse medo. Não medo, essa palavra talvez não tenha sido boa. Perder essa ansiedade de competir em solos fora do Brasil. O Gui, ele tinha o Wodapalooza planejado, apesar de ter sido RX, ele tinha isso planejado, e como ele ia estar lá, eu achei que ele tinha que competir mesmo, ele também, claro. Mas ele tinha sugerido algumas outras competições e a gente fica meio que, Gui, uma competição há 2 meses do Games não é uma boa ideia, mas ele escuta, isso é uma vantagem, isso é uma coisa legal que a gente tem no nosso relacionamento também. Ele escuta bastante o que eu falo. E ele tem, o Henrique, que é um dos donos da Cavaleiros, está lá também. Eu tenho um relacionamento muito bom com o Henrique. Às vezes eu quero falar uma coisa pro Gui, eu falo, e eu falo pro Henrique, fala também você, para segurar ele aí. E ele escuta bastante. Legal. Então, provavelmente não. Provavelmente o Wodapalooza seria a última competição dos dois. Ele falou aqui sobre o BCC, mas ele estava lá, né, nos Estados Unidos durante o período do BCC, enfim, também era classificação e já era. Gui, estão falando aqui, Gui no TCB. O TCB é em cima, né? Ia ser em junho, teoricamente. O problema do TCB, como eu falei para vocês, eu tenho um relacionamento muito bom com o Thales, mas o problema do TCB é que ele coincide com o Games. Então, não tem como eu falar para a Lara, para o Gui, cara, vamos para o TCB em julho e logo depois ter uma competição. O TCB não é uma competição fácil. O TCB é uma competição difícil, uma competição com muita carga, uma competição que a galera termina. Esse ano não foi tanto, 2019 não foi tanto, mas 2018 eu me lembro, a galera terminou arrasada a competição. Então, o objetivo principal qual é desses dois atletas? Você tá bem no Games, então eu mandar ele pro TCB, falar para ele pro TCB não faz sentido, não faria sentido. E aí tem outro problema, né? Que é também quando o TCB alinha com o Open. Termina o TCB ano passado e logo depois tem o Open. Então também é um conflito de periodização, um conflito de preparação aí para ele estar bem pro Open para então se classificar pro Games. Então fica difícil. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais. Minha consciência sobre minhas deficiências mudaram totalmente depois que comecei com o Bernardo. Gi Prado falando aqui. The CrossFit Games, a Test of Recovery. A Diva, tua esposa, né? Essa foi uma frase do Dave Castro num dos podcasts recentes que eu ouvi dele. Ele fala exatamente isso. Ele fala: CrossFit Games is a test of recovery. Basicamente traduzindo, é a capacidade que o atleta tem de se recuperar. Eu falei isso para vocês, da primeira para a segunda prova, da segunda para a terceira prova, do primeiro dia para o segundo dia, do segundo dia para o terceiro dia. Ele fala sobre isso agora, e uma coisa que eu já sabia, né, que o Chris já tinha me falado lá atrás, mas é bom para a gente entender aí qual é o que está por trás disso aí. Entender o jogo, né? Entender o jogo fica mais fácil preparar o atleta. Exatamente. Bom, ia falar sobre teus métodos, né, suas metodologias de treino, mas já ficou muito claro, pelo menos para mim aqui, durante tudo que você foi falando e a gente foi abordando. Eu vou te pedir só, Bernardo, indicações de treinadores ou coaches ou professores, pessoas que te inspiram até hoje, ou te inspiraram, que você aprendeu com eles e que a gente também consiga continuar aprendendo. Cara, eu acho que tem 2 caras que eu aprendo muito até hoje. Um é o Steven Seiler, eu mencionei ele aqui agora. Ele é um americano, mas que mora na Noruega. Ele é um fisiologista e ele é um dos maiores defensores do treino polarizado. E ele fez exatamente aquilo que eu falei mais cedo. Ele é um cientista, mas ele fez o caminho inverso. Ele foi buscar o que os melhores coaches estavam fazendo, medalhistas olímpicos, campeões mundiais. O que esses caras estão fazendo? Como é que eles estão treinando? Deixa eu testar isso aqui no laboratório. Cara, realmente faz sentido. Então, Steven Seiler, Stephen, com PH, Stephen, S-E-I-L-E-R, Stephen Seiler. Tem vários podcasts dele, se você fala inglês, vale a pena você tentar ouvir. Se você não fala inglês, tem vários
trabalhos publicados também. E o outro é Keith Baar, K-E-I-T-H, Keith, B-A-A-R. Ele é, na minha opinião, a pessoa que mais entende treinamento concorrente. Então, se você... Essa é uma dificuldade que eu tinha muito lá atrás, quando eu comecei. Eu quero que o meu atleta ganhe força desse lado de cá, mas eu não quero que ele perca condicionamento físico. Ah, isso é impossível. É o que a gente achava, né? Isso é impossível. Um puxa o outro. E é óbvio, quando a gente fala de atletas powerlifters ou maratonistas, eles estão no lado, lá na pontinha desse espectro, né? Mas eu estou falando de crossfit, a gente tem que estar aqui no meio. E dá para você fazer que o seu atleta evolua dos dois lados ao mesmo tempo. É isso que eu tenho visto com os meus atletas. Eles continuam melhorando o condicionamento aeróbico, eles estão correndo mais rápido, remando melhor, pedalando mais rápido e não perdem força. Pelo contrário, eles continuam ganhando força. Isso é uma prova de que dá certo. Perfeito. Então, você quer entender sobre treinamento concorrente, vai para o Keith Baar. O Keith Baar, eu tive a oportunidade de escutar um podcast que foi indicado exatamente por você, acho que quando você deu entrevista para o Seeking Growth, e exatamente, muito bom episódio sobre treinamento concorrente. Depois vou dar uma reescutada nele. Eu escuto podcast, a minha esposa, ela ouve podcast o dia inteiro também, ela anota. Eu não, eu escuto esse podcast do Keith Baar, eu devo ter escutado ele umas 6 vezes já. Porque é sempre bom você refrescar a sua mente, né? Sim. Eu lembro que você deu uma recomendação assim, de podcast que você escuta, falou Primal Endurance, falou do Mark Allen. O Mark Allen é o Primal Endurance ou... O Mark, olha só, às vezes eu não procuro nem pelo nome. Primal Endurance é um podcast muito bom, mas às vezes eu procuro pelo nome do entrevistado, é mais fácil. Então, você quer ouvir um podcast do Mark Allen, bota Mark Allen no aplicativozinho lá de podcast e vai aparecer inúmeras entrevistas com ele. E ele vai contar a história de como ele começou a treinar em baixa intensidade, que a história é super interessante. Ele só perdia, Kona, só ficava em segundo. E aí um dia ele foi conversar com uma pessoa, com um médico, que é um dos maiores defensores do treinamento em baixa intensidade, e o cara falou, para você ganhar, você tem que começar a treinar em baixa intensidade. E ele ficou, porra, o que esse cara tá falando? O que ele quer que eu faça? As pessoas estão, para ganhar a Kona, estão correndo a milha em 6 minutos, ele quer que eu treine a milha em 8 minutos e meio, 9 minutos. E depois disso ele só ganhou, ele ganhou a Kona 6 vezes seguidas. Então essas histórias aí que trazem pra gente conhecimento, né? Irado. Alguém perguntou alguma coisa... só te falar, Bernardo, falta 3 minutos para dar 1 hora, e ontem e antes de ontem, quando deu 1 hora, o Instagram fechou. Tá? Então, se tu estiver falando uma coisa assim, eu reabro a janela. Fala sobre o volume de treino de LPO do Gui. Obviamente o pessoal quer saber do LPO do Gui. Ele falou que um dia por semana, né? Ou nem isso. Um dia por semana. Eu acho interessante o seguinte. O Gui... Qualquer prova de LPO que tiver uma competição que ele tenha chance de participar, ele vai bem. Se eu abrir mão completamente do LPO dele, ele vai continuar indo bem, mas talvez ele não fique mais em primeiro ou em segundo, ele vai ficar em sétimo, sexto. E se ele tem se a gente tem essa possibilidade de deixar ele brigando, eu fico imaginando o Gui participando daquela prova de clean do Games, 385. Lembra que o Fraser fechou com 385? Aham. Ele provavelmente teria passado, porque o PR dele é até mais alto que isso, né? Então, ele continua fazendo LPO, mas é um pedacinho, é um período da semana dele. Então, ele treina em 3 períodos, basicamente todos os dias. Então, ele deve ter aí, se você fizer as contas, 3 vezes 5, 15, mais sábado, 16. De 16 períodos de treino na semana, mais ou menos, 14, 16 períodos de treino, ele tem um período que ele faz LPO. Só. Massa. E quando a gente fala LPO de força mesmo, né? Não o LPO Barbell Cycling, que isso já vem dentro da parte de condicionamento, né? Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Eu lembro que você treinava também a Luana? Eu acho que era Luana da Cavaleiros também, né? Que foi campeã do TCB. Campeã do TCB em 2018. E ela era 2017, né? 2018. A Luana é um caso à parte. A Luana é a única atleta que eu treinei até hoje que ela não precisa botar a mão numa barra. Ela pode passar 6 semanas sem fazer nenhum LPO, que vai chegar na competição, ela vai ganhar a prova de força. Ela tem um clean and jerk de 297 libras. Ela tem um snatch de 235. Então,
ela pode passar 6 semanas, como a gente passava quando eu treinava ela, sem colocar a mão numa barra, e quando ela coloca, ela continua super forte. Então, mesmo que ela não faça um clean de 297, se ela fizer um clean de 265, ela continua ganhando a competição. Ganhando a competição. Então, Perfeito. a prova de força, né? Eu lembro que teve uma prova de clean jerk, né? Até o Fernando Reis assistiu essa prova, e ela mandou, falando em quilos, dá uns 130 quilos, mais ou menos? No TCB, eu acho que ela fez 275. Eu não sei,